Olá, este é o Você Pode, o podcast do curso de Direito do Unifeob. Eu sou o João Fernando Palomo e por aqui estamos tentando mostrar para todos o lado B do pessoal, dos professores que fazem o curso de Direito. Estamos focados em mostrar aspectos da vida pessoal de cada um, para que você saiba que por trás daquele professor que existe dentro da sala de aula, e que às vezes é um pouco bravo, um pouco ranzinza, existe sempre um ser humano espetacular. O professor Rafael Bragagnoli Cambaúva é professor do curso de Direito do Unifeob nas unidades de Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Administrativo, enfim, tudo que diz respeito ao direito público. Formado aqui na Unifeob, ele tem uma carreira na advocacia paralela com a docência. Rafael, muito obrigado por ter vindo. É um prazer te receber aqui, tá? Eu que agradeço, João, o convite. Um prazer conversar com você hoje. Rafael, você pode começar se apresentando, na sua visão, quem é o Rafael Cambaúva? Bom, eu diria que começar pelo básico, né? Eu sou sanjoanense de nascimento e de criação, nunca morei fora da cidade, sempre estudei aqui, fiz faculdade aqui em São João. A minha pós-graduação eu fiz fora de São João, mas continuando morando, né? Eu fazia o chamado bate-volta. E é isso, eu sou advogado, sou professor, tenho minhas outras atividades aí paralelas, e é isso. Você se considera um advogado que entrou para a docência ou você é um docente do curso de Direito que advoga? Quando você tem que se apresentar, você se apresenta como? Eu me apresento como advogado, mas é mais por uma questão, digamos, de facilidade das pessoas entenderem, né? Às vezes eu acho que falar que eu sou professor universitário para alguns pode não soar muito bem, então eu acabo me apresentando como advogado mesmo, fica mais fácil, tem que explicar menos, a verdade é essa, João, tem que explicar menos, advogado todo mundo sabe que é. Senão professor, mas professor de ensino básico, professor de ensino superior, né? Não, advogado fica mais fácil. E tem uma outra coisa também que até o Diogo falou aqui. Quando você fala que você é professor, os caras falam assim, mas você só dá aula ou você trabalha também? Tem esse lado também, né? Fica mais fácil. Então, às vezes tem que preencher o formulário mais curtinho para escrever advogado que professor universitário, né? Professor de ensino superior. Não, advogado, mais fácil. O Rafael, para quem não sabe, ele é filho de um cara muito conhecido no meio esportivo, que é o Rubinho Cambaúva, que foi centroavante, bom centroavante. Eu posso atestar que ele era um bom centroavante e jogou até profissional nas equipes da cidade aqui. Você nunca se interessou por futebol, Rafael? Ô João, se tem dois talentos que eu não tenho na vida, de fato, é pro esporte e pra música. Essas duas atividades aí realmente não sou bom, não é meu forte. Até tentei, vou te falar que eu já pratiquei futebol, naturalmente, né? Como quando eu era pequeno, meu pai dava uma forçada ou não? Ele me levava, eu fazia escolinha de futebol ali no campo do Pratinha Futebol Clube, né? Que fica ali na região do Pratinha. Sim. Mesmo, acredito que você conheça. Ia lá, o estádio jogava Francisco futebol. Pedro Regine. Francisco Pedro Regine, bem, perfeito. O meu avô, ele tinha uma ligação muito forte com o Pratinha, né? Meu avô era secretário, tesoureiro, ele sempre ajudava alguma coisa do clube ali. Meu pai fez o que pôde para me iniciar. Se você for procurar nas fotos de família ali, tem várias fotos de eu pequenininho, com chuteira e tudo mais, jogando bola, mas não deu, não é para mim, não. Não herdou o talento do Rubinho? Não. Eu tentei basquete depois. Tentei natação. Natação eu não consegui também porque eu tinha uma sensação, parecia que quando eu estava nadando me dava uma dor de cabeça. Eu não sei explicar exatamente por que também não foi. Então, esporte é uma coisa assim que hoje em dia eu faço, mas eu faço mais por orientação médica, faço para saúde, mas não por prazer. Aí você... Eu acho assim que ainda bem que não deu certo, porque se tivesse dado certo,
talvez a advocacia teria perdido um profissional de talvez rara qualidade, que é o que você é. Como é que você escolheu entrar para o curso de Direito? Por que você veio cursar Direito? Você fez Direito aqui na FEOB, Sim. né? O Rafael é um dos crias da casa. Na verdade, João, eu nunca escolhi outra profissão, eu não sei nem dizer por quê. Tá? Desde muito cedo, desde os meus primeiros anos na adolescência ali, eu já sabia que eu queria fazer o curso de Direito. O que às vezes eu falo pro pessoal é que eu acho que talvez eu tenha escolhido o curso de Direito pelos motivos errados. Né? Eu sempre gostei de fazer as coisas muito certas, muito corretas, então me parecia que o curso de Direito seria um caminho natural, já que eu gostava muito de normas, desse tipo de coisa. E quando a gente vem, na verdade, o que a gente tem que ficar é resolvendo o problema dos outros, resolvendo o problema das pessoas que não fizeram as coisas tão certas assim e tudo mais. Então eu acabei entrando não pelo motivo que eu esperava, mas eu não me vejo atuando profissionalmente em outra área que não seja em alguma carreira jurídica. E aí, decidido por fazer Direito, fazer a Unifeob foi consequência. Sim, até porque os meus pais eles sempre me colocaram em contato com várias pessoas da área quando eu manifestei o interesse, né? E muitos desses profissionais, estou falando de juízes, estou falando de advogados, delegados e tudo mais, muitos deles eram formados aqui em São João, então eu sempre tive boas referências da Unifeob. Então foi um caminho natural, já morava aqui. Você entrou na Unifeob em 2017, você se formou em? Eu me formei em 2010. Eu fiz o curso de 2006 a 2010. Era no Campus 1, né? No Campus 1 da Unifeob, foi nesse período aí. Comecei a advogar em 2011. Aí, começou a advogar sozinho? Não, na verdade, eu fui acolhido pelo professor Ciro, porque assim que eu me formei, né, eu tive a felicidade de conseguir ser aprovado no exame da OAB ainda enquanto eu estava cursando o 5º ano, que foi a primeira turma que teve essa possibilidade. Antes disso, a pessoa, para poder fazer o exame, precisava ser formada. Eu fui o primeiro que teve essa possibilidade de fazer ao longo do curso. Então eu fui aprovado ao longo de 2010, chegou em 2011 já com o meu certificado de conclusão e tudo mais, eu me inscrevi e aí começa a segunda etapa, né, que é para onde que eu vou agora, certo? E aí eu tinha a opção de ou abrir a minha porta e ficar esperando alguém passar, ou então... Que é muito difícil, Que é muito difícil. Ou então começar trabalhando com alguém que já está na área. E o professor Ciro, na época, tinha escritório, me acolheu. A princípio, eu cheguei lá falando, Ciro, eu gostaria de começar a trabalhar, que você me passasse algumas coisas e tudo mais. Ele falou, não, você vai ser meu sócio. E aí a gente... Foi o início. O início foi ali. Trabalhei com o Ciro no escritório de 2011 até 2015. Foi quando eu comecei a minha segunda etapa, digamos assim, que aí eu fui fazer a minha especialização e eu dei uma virada na minha carreira. A gente que dá aula nos últimos módulos, né, a gente sempre fala, eu pelo menos sempre falo para os alunos, é muito difícil começar sozinho. Sim, não vai se arriscar a querer abrir porta e esperar que vai chegar um monte de cliente, parente, amigo, que não vai acontecer isso, né? Sempre é bom ter E até calço, hoje, né? por mais que hoje atualmente eu não tenho sócio, né? Eu trabalho sozinho, mas assim, é muito comum fazer parcerias e coisas do tipo, né? Porque às vezes a gente imagina que... Às vezes a gente fica com receio de, eu vou dividir honorários e tudo mais... Mas, às vezes, na prática, acaba sendo muito pesado para a gente fazer muitas das coisas sozinho. Então, é melhor que cada um ganhe um pouco do que você tentar fazer tudo e não conseguir entregar o resultado que o teu cliente precisa, né? Então, eu costumo fazer parcerias assim para casos específicos. E a carreira docente, Rafael? Você buscou ou aconteceu? Na verdade aconteceu, João, porque eu fiz a minha pós-graduação entre 2015 e 2016, certo? Entre 2015 e 2016.
E no IBET, onde eu fiz a pós de tributário, pelo menos na época, a gente, depois de cursar todos os módulos, precisava entregar uma monografia, como se fosse um TCC no final do curso. Não que tivesse uma apresentação, mas precisava entregar um trabalho escrito. E esse trabalho escrito eu fiz ao longo do primeiro semestre de 2017, certo? Quando chegou mais ou menos no meio do ano, o professor Ciro me ligou. O professor Ciro sabia que eu estava fazendo a pós-graduação, porque a gente sempre manteve contato e tudo mais. Quando eu comecei a pós, nós ainda estávamos trabalhando juntos e etc. E ele me ligou perguntando se eu tinha interesse de dar algumas aulas de tributário, porque o professor, na época, ele estava com um pouco de dificuldade, porque era o Tiago, você deve se lembrar do Tiago, né? Lembro. Ele viajava de Campinas para cá, estava ficando pesado para ele, e aí o professor Ciro perguntou se eu tinha interesse em dividir a unidade, com ele em algumas turmas e eu em outras. E foi aí que eu entrei. Eu entrei na Unifeob, eu já tinha entregue o meu trabalho de curso, já fazia algum tempo, mas não tinha nem o meu certificado de especialista ainda. Se pegar minha carteira de trabalho, está lá que eu fui contratado como professor graduado. Eu expliquei a situação, mas fui contratado como professor graduado. Uma semana depois, 2 semanas depois, eu peguei o meu certificado, trouxe para poder passar para professor especialista. Hoje você acha que a tua condição de docente é uma condição estabilizada ou você pode, em busca de outros desafios, parar com esse negócio de dar aula? Eu gosto muito mais de dar aula do que de advogar, particularmente. Assim. Eu sinto muito mais prazer na atividade docente do que na atividade da advocacia. Ô Rafael, agora, tirando essa questão do direito, tirando Certo. essa questão da docência, tirando essa questão do esporte, que você não gosta muito, o resto você faz tudo, né? O resto eu faço Internet, um pouco de por tudo. exemplo, você tem um amplo domínio. Então, a gente conversou recentemente sobre isso, né? Eu estava até pensando, na verdade, o meu relacionamento com a informática, digamos assim, ele é de longa data, porque desde pequeno meus pais tinham um computador em casa, né? E mais do que isso, não era uma coisa que, tem o computador, fica aí mexendo, funcionando, não. Meus pais se tem uma coisa que eles nunca negligenciaram foi a educação, nem minha, nem da minha irmã. Então eu fazia curso de informática, fiz curso de informática, tudo que você pode imaginar. Fiz curso de informática de MS-DOS, que nem existe mais, eu acho. Fiz curso de Windows, fiz curso de Office, fiz curso para fazer site, fiz curso para manutenção de computador. Então eu fiz a minha infância / adolescência, eu fiz vários cursos assim de informática e, querendo ou não, isso daí, claro que muita coisa mudou desde que eu fiz essas coisas e tudo mais, mas dá uma base para a gente fazer as coisas, né? Eu nem sei se o pessoal, eu não sei se quem tem filho pequeno hoje se leva o filho na informática ou não leva, não sei. Mas parece que antigamente tinha mais cursos, hoje eu não vejo tanto. A mudança da informática, ela é tão rápida, o avanço ele é tão desmedido, Sim. Que às vezes pode acontecer isso que você acabou de falar. Eu fiz MS-DOS, que hoje não usa para mais nada. Exato. Não é verdade? Até essa era outra pergunta que eu ia te falar. Você conhece tanto de informática assim, por fuçar ou por que você Acho se que os profissionalizou? dois. Os dois, né? Acho que os dois. Porque eu falo para você, eu fiz vários cursos, mas já faz muito tempo que eu encerrei esses cursos e não fiz mais. A minha fonte é que eu uso uma fonte de pesquisa que eu falo que é a Biblioteca de Alexandria dos tempos modernos, né, chamada YouTube. No YouTube eu aprendo tudo. No YouTube eu aprendo tudo. Tem tutorial do que você imaginar. Então, que nem quando nós entramos no período da pandemia, teve que começar a gravar, né? Foi uma coisa meio que a faculdade fechou na sexta, segunda-feira a gente teve uma capacitação e terça-feira começamos a dar aula virtual. Não, aquele fim de semana eu passei o fim de semana assistindo tutoriais, testando coisas, testando programas e tudo mais, porque é uma coisa que não fazia parte do nosso cotidiano, né? Eu não tinha webcam.
Eu não tinha webcam. Em casa eu uso computador de mesa, o meu notebook tem câmera, nunca tinha sido usada. Em casa, meu computador de mesa não tinha câmera, eu precisei comprar uma câmera e tudo mais. Mas é dessa forma, a gente vai fazendo, vai testando. Mas eu acho que essa base que eu tive anterior, ela ajuda muito. Bom, e para quem não sabe, Semana Jurídica, Semana da Inspiração e outros eventos que são feitos pela internet no curso de Direito, quem comanda tudo, quem estrutura, quem organiza a parte de internet é o Rafael Cambaúva, e você faz isso, obviamente, por conta desses conhecimentos, né, Rafa? Sim, sim. E tudo aprendido da forma que eu te falei. Pesquisando, vendo ali. Dicionário do YouTube. Testando. Que eu acho que assim, não basta saber, você tem que ensaiar também, né? Tem que testar bastante, ver se dá certo, ver se não dá certo. Então, quando nós fazemos esses eventos, comumente eu entro em contato anteriormente com os palestrantes para fazer um teste na plataforma, por mais que seja uma coisa extremamente simples, mas a gente com o tempo vai vendo que algumas coisas dão certo, outras coisas dão menos certo, né? Parece bobagem, mas tem palestrante que dá aula no celular. Você já viu onde fica a câmera do celular? Ela fica no topo. Quando ele deita e ele fica olhando para a tela para se assistir, ele fica torto na câmera. Ele tem que ficar olhando para a câmerazinha. Então são alguns toques que a gente tem que dar, que a gente tem que explicar para o pessoal, mas dá certo. E naquela época que gravava aula, que tinha os professores que ligavam e falavam: seu Rafael, você não corta a chamada para mim da turma A? Isso daí acontecia com alguma frequência. Isso te irritava muito ou não? Não, eu faço com prazer, faço tudo que eu faço de bom grado. Agora, essa questão de YouTube, essas coisas, você não faz nada profissional, é tudo... Não, só aqui para a faculdade. Claro que com a chegada da pandemia, eu passei a atender alguns clientes por videoconferência, que facilita bastante. Até porque tem clientes de fora da cidade, clientes que ficaria difícil da gente fazer se não fosse presencial. Antes a gente viajava bem mais, né, para trabalhar, enfim. E hoje, pela internet, a gente consegue resolver a maior parte desses problemas. Você acha que as audiências elas perderam qualidade em razão da distância por ser feita pela internet? Com absoluta certeza. Eu acredito, na verdade, João, que tudo que é feito online, ele vai no caminho da comodidade e da economia. Mas eu acredito que perde-se sim em qualidade. Isso daí independente da área. Isso daí sempre acontece. É diferente receber um cliente no escritório, você conversa, ele senta, oferece uma água e tudo mais. Você repara se a pessoa está mais nervosa, menos nervosa e tudo mais. Você consegue captar muito mais sinais desse tipo, coisa que pela internet não é possível. É uma coisa muito objetiva. Você chega ali, senta, faz e resolve. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Sempre caminha nessa direção da comodidade e da economia, ainda que em detrimento da qualidade. E isso numa audiência, o juiz que tem um contato, por exemplo, com a parte ou com a testemunha para saber que está falando a verdade, se não está falando a verdade, para receber esses sinais é muito mais importante ainda do que uma simples entrevista. Eu acho, porque não tem só a audiência, tem o pré-audiência, tem o pós-audiência, né? Esses sinais aí, eles são importantes, são muito importantes. Na minha visão, dificulta muito, inclusive a conciliação, por exemplo. Vou fazer uma audiência de conciliação virtual. Eu não participei de nenhuma que tenha sido exitosa. Porque a pessoa entra, fala, audiência de conciliação. Não, a pessoa já entra estabelecida a não fazer o acordo, e ela liga a câmera, tudo bem, tem acordo? Não tem acordo. É isso. Não existe uma abertura que o encontro presencial tem. Então, eu sou um crítico dessa questão da audiência
Sem falar que muitas das pessoas, muitos dos jurisdicionados, aqueles que vão até o Poder Judiciário, não têm equipamentos plenamente adequados para participação de uma audiência, certo? Ele faz com o celular, mas imagina você com o celular tendo que assistir, tendo que ler o que você está aceitando e tudo mais, é uma coisa que é complicada. E aí tem aqueles que se tornam memes, né? O cara que levanta tá de short, paletó e gravata, para dizer o mínimo, né? Tem gente que faz no banho, o cara deixa a câmera, vai tomar banho, nunca vi isso, né? Coisa horrorosa. Dorme, desembargador que dorme. Coisa absurda. Na minha casa eu tenho um espaço reservado ali certinho, a câmera lá dá para um fundo que não tem possibilidade de ninguém passar atrás, nem nada, né? Então eu tenho um cantinho mais reservado ali, sei que não é a realidade da maioria das pessoas, mas enfim, pode até não ser a realidade da maioria das pessoas, mas que tem muita gente esculachada, tem, né? Tem. Esse, por exemplo, que vai fazer... É uma que rodou bastante, aí o cara que entra para tomar banho e deixa a câmera ligada. A juíza pergunta para ele, você está tomando banho, né? Exato, é um absurdo, né? Isso é um esculacho. Né? Aí já tem gente que ultrapassa, né? É que é tão cômodo de fazer que aí as pessoas elas vão exagerando, mas tem gente que começa a audiência, vou fazer virtual, tô fazendo minha comida aqui, deixo o celularzinho ali e tal, aí, né, chega nesse ponto. Não deveria, mas, enfim, acontece. Eu me lembro de duas coisas. Uma que quando nós começamos aquele fim de semana que nós aprendemos a fazer aula online, uma das coisas que foi falado foi o seguinte, a aula é online, mas todo mundo tem que estar devidamente trajado, tem que estar com roupa adequada. Sim. Né? Os professores para dar aula, que vai colocar dar aula de pijama. E a outra coisa é que eu tinha um professor que usava muito um brocário jurídico, que direito é muito bom senso. Mas a vida é bom senso. Se todo mundo tiver bom senso na vida, não vai acontecer esses dissabores que acabam acontecendo e que depois viram motivos de piada para os outros rirem, né? Sim, com certeza. E assim, a gente sabe, né? A gente sabe. Às vezes pedir para algum aluno apresentar alguma coisa, enfim, para o aluno falar, só que a minha câmera não está funcionando, aquelas histórias, né? Só que no fundo você ouve, por exemplo, assim, batida de talher no fundo, né? Então eu consigo imaginar, né? Que está jantando. Às vezes não é culpa do aluno, porque ele não tem outro espaço para fazer, ele tem que fazer, é obrigado a fazer na cozinha, e os pais eles jantam naquele horário. E, enfim, acaba acontecendo esse tipo de coisa, o que para mim só reforça a minha impressão de que presencial é melhor. Presencial é melhor nessa questão, porque é aquele tempo que você de fato reserva na sua vida, na sua agenda, para ir a algum lugar para fazer aquilo. Você faz com muito mais foco, você faz com muito mais intensidade, com muito mais imersão. Rafael, por falar em momentos que você reserva da sua vida, quais são as suas opções de lazer? O que você gosta de fazer? Tirando direito, preparar aula? Sim. João, eu gosto muito de pesquisar coisas absolutamente inúteis. Inúteis no sentido de, não que elas não tenham utilidade, mas elas não me trazem um retorno financeiro, digamos assim, né? É um tempo que eu tiro ali para ficar pesquisando algo que é absolutamente fora. Por exemplo, na semana passada, eu acessei a minha biblioteca de Alexandria, eu fiz um curso de vinhos, né? Na nossa primeira semana de férias aí, peguei e fiz um curso de vinhos lá, 50 aulas lá, quem quiser fica até indicação, canal chamado Apaixonado por Vinhos, tem lá a playlist do canal. Mas você já gostava de vinho, né? O Rafael, para quem não sabe, ele me presenteou com um vinho, o vinho chama Palmeiras, e ele estava visitando uma vinícola, viu esse vinho lá, comprou e me presenteou. Exatamente. Você não conseguiu me retribuir o presente né? Porque você visitou uma vinícola de um porte um pouco mais... Né?
Mas você já gostava de vinho, então? Já gostava, sempre gostei, sempre gostei. De vinho sempre gostei. O que mais? Mas só a internet? Você não... Não, eu faço... na pandemia... Você já é da geração que não assiste programa de TV? Só assiste no YouTube? Sim. Não, programa de televisão aberta, muito difícil. Televisão aberta, eu acho que só jornal e olhe lá. Porque hoje em dia, quando o jornal vai passar, a notícia já tá velha, né? É verdade. Quando o jornal vai passar, a notícia já tá velha. Às vezes o que eu faço para me atualizar, assim, 2 minutos, eu abro o Twitter, vejo que estão os assuntos mais comentados lá. Ali você já consegue. Às vezes eu entro lá e não faço ideia do que está sendo dito. Tem dia que nem adianta entrar. Por exemplo, quando tem jogo, dos 20 assuntos que ele mostra lá, pelo menos uns 15 é relacionado a futebol, né? Então não dá para se atualizar tanto assim, mas de forma geral é dessa forma, né? A internet chega mais rápido, né? Então eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente ir para frente da televisão num horário específico para assistir alguma coisa. Eu acho que só transmissão esportiva. É só um público específico que faz isso, né? Transmissão Por exemplo, esportiva. Quem gosta de novela, senta para assistir novela. Quem gosta de... Mas mesmo a novela hoje, por exemplo, eu assino o streaming da Globo para minha mãe, diga-se de passagem. Eu assino porque ela pede que eu assine, ela me paga. Ela me paga, mas sou eu que assino. Mas é aquela coisa de, não, você vai lá e assina? Não, vou lá e assino. Tá bom, eu assino, eu pago. E ela assiste a novela a hora que quer. Isso, ela assiste a hora que ela quiser. Então, às vezes ela está cozinhando, fazendo alguma coisa, liga o tablet lá e fica assistindo. Mas é que eu acho que ainda tem um público específico que não tem acesso a essa facilidade. Sim, pode então ser. Esse público é o público que vai para a TV. Mas a TV precisa, obviamente que eu não estou falando aqui nenhuma descoberta da roda, mas a TV precisa se preparar, porque o streaming está... eles estão migrando para a internet, né? Eles estão migrando para a internet. E assim, a transmissão, o que eu vejo hoje na TV aberta, o que eu vejo hoje é Fórmula 1 e olhe lá. Por que eu digo para você que eu vejo Fórmula 1 e olhe lá? Porque a Band, que está atualmente transmitindo, ela transmite a corrida, ela transmite o treino classificatório. Mas se eu quiser assistir os outros treinos, eu tenho que ou ter uma TV fechada, no caso para assistir a Band Esportes, coisa que eu não tenho, e eu assino o aplicativo da Fórmula 1. Eu pago ali R$20 por mês, alguma coisa do tipo, e eu assisto nesse momento que a gente está gravando, por exemplo, tá perto aí de ter um treino, vai começar o treino daqui umas 2 horas. Eu vou assistir pelo aplicativo da Fórmula 1, porque não passa na TV aberta. Se eu gostasse de futebol, que nem esse ano vai ter Copa do Mundo, com certeza eu vou assistir pelo menos os jogos do Brasil. Aí a gente assiste na TV aberta e tudo mais. Mas fora isso... Você não torce nem para nenhum time? Você nem é santista? Olha, João, não... Teu pai é santista, meu né? Meu pai é santista. Meu pai é santista, mas realmente teu pai não é tão foi. velho, né? Porque a torcida do Santos é uma torcida muito idosa. Meu pai, na verdade, ele é de 1959, ele acaba de fazer 63 anos. Ele é do dia 27 de junho. Comemoramos aí o aniversário dele há pouco tempo, 63 anos. Ele é santista, mas eu percebo que ele assiste de tudo. Ele assiste jogo o dia todo. Que nem eu. Agora que ele pendurou a chuteira mesmo, né? Não só nos gramados, mas também na Caixa Federal. Na Caixa Federal, ele assiste muito jogo. Ô, Rafael, para encerrar, nós temos aqui 3 perguntas que eu estou fazendo para todo mundo. Certo. Eu gostaria de fazer para você também. O que você faz ainda hoje na tua vida que, se você pudesse, você nunca mais faria? Eu acho que já melhorei muito nesse aspecto, mas eu acho que às vezes eu sou um pouco procrastinador para resolver certas coisas. Eu gostaria de, às vezes, ter um pouco mais de atitude para ir lá e fazer certas coisas. Se você tivesse poder por um dia e pudesse pelo menos dar start para começar alguma coisa, o que você faria? Vamos supor, você foi presidente da República por um dia. O que você vai fazer? Que projeto de lei, por exemplo, você faria para melhorar o Brasil? Ou mesmo que não fosse projeto de lei,
O que você dava start para melhorar alguma coisa? Nossa, essa é uma pergunta difícil. Porque, essa é a mais difícil que nós temos aqui. Porque, na verdade, às vezes nós identificamos vários problemas, mas os problemas eles não são de fácil solução, né? Às vezes a gente imagina que, vou mudar o presidente, vai melhorar isso e tudo mais, mas não é bem assim, não é só trocar a pessoa, né? Tem uma série de conjunturas ali, mas eu realmente gostaria de fazer alguma coisa. Se eu fosse alguma autoridade pública, enfim, eu não tenho uma ideia de como fazer isso, mas eu acho que as pessoas estão muito carentes de segurança de trabalho, esse tipo de coisa, porque muitas profissões aí estão deixando de existir, o mercado de trabalho, por mais que às vezes a gente veja, cresceu tantos %, o emprego e tudo mais, são funções que em breve serão substituídas, se é que já não foram substituídas. Então eu acho que essa é uma necessidade muito forte da sociedade de modo geral, essa questão do emprego, por questão da subsistência das pessoas, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas, mas fico imaginando, nossa, como que essa pessoa, o que ela vai fazer, né? Como que ela vai se colocar no mercado? Porque é vendedor, tá? Vendedor, mas hoje compra tudo pela internet. Eu vejo por mim, dificilmente eu vou no comércio, dificilmente, é tudo online e tudo mais. Então, essa é uma questão que me preocupa bastante, mas eu não sei o que eu faria para resolver. Para terminar, o que estraga teu dia? Que estraga meu dia? Que estraga meu dia é cobrança, principalmente quando eu estou no meu horário. Quando eu estou estou cumprindo as minhas coisas, e mesmo assim eu sou cobrado. Sabe que as pessoas hoje elas são muito ansiosas. As pessoas hoje elas são extremamente ansiosas. Então, às vezes, por exemplo, assim, hoje nós estamos gravando aqui no dia 8, vamos até datar o vídeo aqui, né? Vai ficar datado o vídeo. Mas estamos gravando no dia 8. Se eu tenho prazo até o dia 12, por que você está reclamando comigo até o dia 10? No dia 10? Eu tenho até o dia 12, por que você está me cobrando no dia 10? Esse tipo de coisa me incomoda, porque eu procuro estruturar a minha rotina de modo a cumprir tudo e, evidentemente, eu vou resolver as minhas coisas mais urgentes primeiro e depois eu vou resolver as questões que estão num período mais dilatado para fazer. Eu vou fazer tudo, mas eu vou fazer na hora que der certo. Exato. E às vezes isso daí é uma coisa que cliente fica em cima e tudo mais. Esse é o tipo de coisa que me irrita bastante. Ok, Rafael, eu gostei muito. Foi muito bom conhecer esses outros aspectos da tua vida. Espero que você tenha gostado também. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, João, sempre à disposição. É isso. A gente agradece você também que está nos acompanhando. Até o próximo Você Pode.